Mateus 14, 29 a 30. Você não afunda porque é fraco. Você afunda quando tenta caminhar sem perceber que já está cansado demais para continuar sozinho. Há momentos em que a fé ainda existe, mas o coração já está exausto. E é aí que a alma começa a gritar em silêncio: estou afundando. Antes de prosseguirmos, eu quero agradecer por você estar aqui. Em meio a tantas vozes, você escolheu ouvir a palavra. Isso não é acaso, é propósito. Se essa mensagem falar ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez também esteja afundando em silêncio. Um gesto seu pode ser o socorro que alguém está esperando. Pedro estava sobre as águas. O milagre já estava acontecendo. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para o vento, para a força da tempestade e para o tamanho do medo, o chão que parecia firme desapareceu. Assim também é conosco. Não é a tempestade que nos faz afundar. É o momento em que deixamos de olhar para quem nos sustenta. Talvez você esteja caminhando, trabalhando, sorrindo, vivendo, mas por dentro sente que está perdendo o equilíbrio. A mente sobrecarregada, o coração pesado, a esperança oscilando. Isso não é o fim da sua fé. É apenas o começo de um pedido de socorro que Deus sempre ouviu. Afundar não é sinal de derrota. É sinal de que você tentou ir longe demais, sem descansar em Deus. É quando a alma aprende que não nasceu para suportar tudo sozinha. E mesmo quando seus pés falham, a mão de Jesus continua estendida. Mateus 14, 30. O medo não nasce do vento. Ele nasce quando você troca o olhar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, o impossível sustentava seus pés. Quando ele olhou para a tempestade, o impossível passou a parecer maior que a promessa. O problema nunca foi a força do mar. O problema foi o foco do coração. Porque aquilo que você contempla, governa você. Se você contempla o caos cresce. Se você contempla Deus, a paz se estabelece, mesmo no meio da instabilidade. Quantas vezes você não começou firme, cheio de esperança, confiante, e no meio do caminho deixou que as circunstâncias te dominassem? Notícias, frustrações, perdas, rejeições, cobranças. Tudo isso vai tentando desviar seus olhos daquele que te chamou para andar sobre águas. O medo não surge de repente. Ele se infiltra devagar. Primeiro vem a dúvida, depois a insegurança. Em seguida, o peso. Até que você percebe que já não está mais andando em fé, mas sobrevivendo em ansiedade. Deus nunca prometeu que não haveria vento. Ele prometeu que estaria presente acima do vento. Quando você tira os olhos de Cristo, até a fé que já estava viva começa a afundar. Não porque ele se afastou, mas porque você começou a medir a vida pelo tamanho da tempestade e não pela grandeza de quem te sustenta. Voltar a olhar para Jesus é mais poderoso do que tentar controlar o mar. Mateus 14, 30. Há um momento em que a alma entende que não consegue mais fingir controle. Quando o ar falta, quando o peso vence, quando o coração já não sustenta a aparência de firmeza, nasce o clamor mais verdadeiro: Senhor, salva-me. Não é uma oração bonita, é uma oração honesta. É o grito de quem chegou ao limite. Deus não rejeita o grito fraco. Ele responde ao coração sincero. Pedro não fez um discurso, não explicou sua fé, não justificou sua queda. Ele apenas reconheceu que precisava de socorro. E isso foi suficiente para mover o céu. Existe poder quando você admite que não consegue mais sozinho. A fé não é provar força. A fé é saber a quem recorrer quando a força acaba. Enquanto você tenta se manter em pé por orgulho, você afunda. Quando você clama por humildade, você é sustentado. O grito de socorro não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de maturidade.
É quando você entende que depender de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Quantas vezes você segurou o choro? Quantas vezes engoliu o medo? Quantas vezes tentou resolver tudo no silêncio, até perceber que estava se perdendo por dentro? Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja verdadeiro. Quando a alma clama, o céu responde. Mateus 14:31. O texto diz que Jesus imediatamente estendeu a mão. Não depois. Não quando Pedro estivesse mais calmo. Não quando tivesse mais fé. Foi no exato momento do afundar. Isso revela algo profundo. Deus não espera você se reorganizar para te salvar. Ele age quando você já não consegue mais se sustentar. Há pessoas que acham que precisam melhorar para merecer ajuda, que precisam estar mais fortes para se aproximar de Deus. Mas o Evangelho não começa na força, começa na queda. Jesus não corre para quem está em pé, ele corre para quem está afundando. A mão de Cristo não é uma resposta tardia, é uma resposta imediata ao coração quebrantado. Quando você pensa que chegou ao fundo, é ali que a graça começa a operar. O limite humano é o território preferido da intervenção divina. Pedro afundava, mas não estava sozinho. E você também não está. Mesmo quando sua fé oscila, mesmo quando sua mente se confunde, mesmo quando sua esperança parece fraca, a mão que sustenta continua firme. Jesus não pergunta primeiro sobre sua fé. Ele te segura primeiro. Depois, ele te ensina. Porque a correção de Deus nunca vem sem cuidado. A verdade nunca vem sem misericórdia. E o amor nunca chega atrasado. Você pode estar afundando, mas ainda está ao alcance da graça. Mateus 14:31-32. Quando Jesus segura a mão de Pedro, ele não o levanta para mostrar poder, mas para ensinar confiança. O milagre não termina quando você para de afundar. Ele começa quando você entende por que afundou. Deus não quer apenas te salvar do momento difícil. Ele quer transformar a forma como você caminha depois dele. Ser levantado não é voltar ao ponto de partida. É voltar com consciência. É entender que a fé não é ausência de medo. É a escolha de olhar para Cristo mesmo quando o medo insiste em existir. Pedro não saiu da água perfeito, mas saiu transformado. Ele entrou confiando em si, saiu dependendo de Deus. Quantas vezes você foi levantado e não percebeu? Quantas vezes Deus te tirou de situações que você achava que não sobreviveria? A prova de que Ele é fiel não está no fato de você nunca cair, mas no fato de você nunca ser abandonado na queda. Quando você é erguido por Deus, algo dentro de você muda. A pressa diminui, o orgulho se cala. A alma aprende que viver não é controlar, é confiar. Não é provar força, é permanecer dependente. Você não foi salvo para voltar a lutar sozinho. Você foi salvo para caminhar em comunhão, para lembrar todos os dias que a mão que te levantou continua estendida. Talvez hoje você não esteja mais afundando, mas ainda carrega o medo de cair de novo. Deus não te chama para viver com medo. Ele te chama para viver com fé. Não na sua própria estabilidade, mas na fidelidade dele. E antes de encerrar, eu quero agradecer por você ter permanecido até aqui. Por ouvir a palavra, por abrir seu coração e por permitir que Deus fale na sua dor. Que o Senhor te fortaleça, renove sua esperança e te lembre que você não caminha mais sozinho. Se este conteúdo falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez também esteja afundando em silêncio e precise saber que ainda existe uma mão estendida.